Então cada homem para sua arma, pois o trabalho deve ser feito com cutelo, espada ou pistola. E quando não pudermos mais dar um golpe, então acenda o depósito de pólvora, rapazes, e subimos. É melhor nadar no mar abaixo do que balançar no ar e alimentar o corvo, diz o alegre Ned Ensina de Bristol. Este poema, um tanto macabro, romantiza a última resistência suicida e frenética do infame pirata Barba Negra, que lutou contra as autoridades até o seu último suspiro. Escrito em 1719 pelo pai fundador dos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Este poema mostra o quão famoso o pirata aventureiro da Era Dourada da Vela poderia se tornar. Nem mesmo as canetas dos mais poderosos e eruditos da América estavam acima de poetizar piratas. Isso porque os piratas eram um grande negócio. Eles não eram apenas brutamontes sujos no mar, seja pelo impacto no comércio ou pelo impacto na imaginação ocidental. Os piratas redefiniram as ideias de liberdade e justiça. Com vidas de liberdade criminosa, os piratas lutavam contra os elementos, roubando de comerciantes, lutando contra marinhas e mantendo seus códigos. As vidas desses indivíduos ferozes e falhos, bem como alguns dos capitães piratas mais lendários, serão o foco de uma série de episódios neste canal. Porque, claro, havia mais nos piratas do que o romantismo audacioso. Capitães e tripulações piratas eram brutais e impiedosos. Parte disso era uma necessidade, mas alguns capitães foram além do normal, criando uma arte repugnante a partir da atrocidade. Capitão Barba Negra e Carlos Vane, ambos nomes conhecidos até hoje, eram tais capitães, empregando crueldade de uma maneira calculada e sistemática. Ambos os homens prosperaram e pereceram vivendo e morrendo pelo Jolly Roger. Mas esses piratas parecem quase mitológicos, tão reais para nós quanto o Capitão Jack Sparrow ou Harry Potter. Quem eram Barba Negra e Carlos Vane, e como eles acabaram capturando corações e mentes junto com navios e prata? Responderemos a essas perguntas e mais neste episódio. Nossa primeira olhada nas vidas lucrativas, violentas e muitas vezes trágicas dos piratas ao longo da história. Este é o Guerras do Mundo. Nenhuma discussão sobre piratas temíveis estaria completa sem mencionar Barba Negra, símbolo dos espadachins durante a Era Dourada da pirataria. Barba Negra moldou e definiu nosso próprio entendimento do que significa ser um pirata. Ao longo de sua carreira de terror e tirania, Barba Negra saqueou até 45 navios, um testemunho de sua astúcia e impiedade. Mas quem era Barba Negra e como ele se tornou um nome familiar? Para alguém tão famoso, pouco se sabe sobre a vida precoce do homem. Barba Negra, que morreu aos 35 ou 40 anos, provavelmente nasceu em torno de 1680. Nenhum registro disso sobrevive, nem de seu nome real. Normalmente referido como Eduardo Ensinamento, outras contas lhe dão sobrenomes como Tiago Tassiano e mais. Isso não é incomum para piratas. Claramente, o Sr. T, como outros piratas, preferia manter sua identidade em segredo. Provavelmente nascido em Bristol, porto marítimo do sudoeste da Reino Unido e centro de comércio, Ensinar teria tido muitas oportunidades para seguir uma vida nas operações ultramarinas em expansão da Reino Unido. Talvez tenha feito sua primeira viagem ao Caribe durante a Guerra de Sucessão Espanhola para saquear cidades e navios espanhóis. Esses homens eram conhecidos como corsários. Não pagos por nenhum governo, os corsários recebiam licenças para ganhar dinheiro saqueando os navios de potências inimigas. Essencialmente pirataria patrocinada pelo Estado. Úteis durante as semi-constantes guerras dos reinos atlânticos em expansão da Europa, tais corsários rapidamente se tornariam um incômodo em tempos de paz, quando seus negócios em sangue e saque eram voltados contra novos alvos. Provavelmente Barba Negra foi um desses corsários. Após a assinatura da Paz de Utrecht, em 1715, que encerrou a guerra entre a Reino Unido e a Espanha, Barba Negra mudou-se da Jamaica, há muito um centro de poder britânico na região, para Nova Providência, nas Bahamas, um centro emergente para piratas.
Descrito por Warren como, cito, nenhuma cidade de lares era um lugar de estadia temporária e refresco para uma população literalmente flutuante. Nova Providência era um lugar sem lei e perigoso, a base perfeita para as aventuras de Barba Negra. Juntando-se à tripulação de outro capitão, Benjamin Hornigold Ensinar entrou para as fileiras com outros piratas famosos como Samuel Bellamy ou Sam Preto, todos membros da infame gangue voadora. Hornigold fez de Ensinar seu tenente, dando-lhe o comando de um pequeno navio de um único mastro com 6 canhões e uma tripulação de cerca de 70 homens. Barba Negra logo provou seu valor, capturando um navio que saía de Havana contendo 120 barris de farinha. Agora Barba Negra estava ganhando dinheiro sério. Para comemorar essa vitória, um sloop foi capturado fora de Bermudas, dentro dele, 100 barris de vinho. Isso acabou sendo tão do gosto da tripulação que, ao parar um navio espanhol que navegava da Madeira, uma ilha espanhola famosa por seu vinho doce, Barba Negra e seu contramestre perderam completamente o controle da tripulação. O navio capturado foi saqueado de todo o álcool e afundado antes da remoção total da carga. Barba Negra não esqueceria essa instância em que perdeu o controle de seus homens, como veremos mais tarde. E assim foi, com Barba Negra servindo sob Hornigold, com 1 ou 2 navios sob seu comando, desvairando pelo Caribe capturando navios e suas cargas e ficando, se não muito rico, pelo menos muito bêbado. Isso ocorreu até Hornigold ser rebaixado e se aposentar em 1717. O motivo provavelmente foi sua insistência em atacar apenas os navios de seu antigo inimigo, os espanhóis. Com navios britânicos repletos de cargas preciosas e potencialmente alcoólicas, passando preguiçosamente por Nova Providência com tanta frequência, eles se tornaram uma refeição muito tentadora para os piratas resistirem. É aqui que a história de Eduardo Ensinamento dá uma grande reviravolta. Agora ele não servia a Hornigold, mas a si mesmo. Deixado no comando com o restante dos membros da tripulação pirata menos principiados, Barba Negra logo justificaria sua infâmia. Dentro de um ano, Barba Negra atacou um navio mercante francês cheio de escravos, disparando salvas de cada um de seus 2 navios no grande navio. Com a rendição desse navio garantida, Ensinar o tomou para si, equipando-o com armas e renomeando-o como a vingança da Rainha Anne. Pesando 200 toneladas e com um tamanho imponente, a vingança da Rainha Anne era tanto um navio de combate eficaz quanto uma declaração visível de sucesso. O equivalente pirata de uma empresa multinacional construindo um arranha-céu de vidro brilhante para si mesma. No topo, ele fixou a icônica, embora contestada, bandeira do Barba Negra usando o simbolismo de sangue, morte e o diabo para incutir medo nos observadores infortunados. Após um ataque bem-sucedido a um navio mercante bem armado, o Grande Allen, a frota do Barba Negra, é descrita pelo jornal, o Boletim de Boston, como consistindo de um navio francês de 32 canhões, uma brigantina de 10 canhões e uma escuna de 12 canhões. Por essa conta, é provável que Barba Negra comandasse até 150 homens. Em uma ocasião, jantando a bordo do Vingança da Rainha Anne, Barba Negra sentou-se em frente ao seu primeiro imediato. No meio da refeição, ele apagou a vela à sua frente e, em um movimento rápido, sacou sua pistola, atirando no joelho do seu primeiro imediato. Não se sabe por que ele fez isso. Quando perguntado, alega-se que ele disse: "Se eu não atirar em 1 ou 2 tripulantes de vez em quando, eles esquecem quem eu sou." Lembra quando a tripulação dele, bêbada, desobedeceu suas ordens? Sim, esse tipo de coisa não aconteceria novamente. Em maio de 1718, Barba Negra participou de um evento dramático, lembrando uma cena do popular filme Os Piratas do Caribe. No filme, a tripulação do Pérola Negra lidera um ataque a Porto Real, Jamaica, capturando Elizabeth. Bem, neste caso, Barba Negra liderou um ataque à cidade de Carlostown, South Carolina. Enquanto ameaçava reféns, algumas delas mulheres ricas, com execução para obter suprimentos, as autoridades da cidade demoraram. Barba Negra inicialmente deu a eles o benefício da dúvida, mas após mais atrasos, navegou com todos os seus barcos para o porto. Seguiu-se um pânico em massa. Os suprimentos foram rapidamente reunidos pelos moradores aterrorizados, mas não antes de mais de alguns piratas conseguirem chegar à costa, onde rapidamente ficaram muito bêbados. Em sua defesa, Ensinar cumpriu sua parte do acordo e libertou os reféns vivos, embora privados de quaisquer valores que possuíam, incluindo algumas roupas finas que alguns deles estavam vestindo. Depois disso,
Barba Negra soube de uma frota que vinha da Reino Unido determinada a acabar com a pirataria no Caribe. Ensinar decidiu navegar para o norte para evitar a captura. Essa jogada acabou sendo desastrosa. O navio prêmio, o Vingança da Rainha Anne, encalhou, quebrando seu mastro principal e danificando muitas madeiras importantes. As tentativas de resgatar o navio resultaram em outro navio encalhado e Barba Negra foi forçado a abandonar os dois navios. Após isso, Barba Negra estabeleceu uma base em um estuário da Carolina do Norte, cobrando pedágios de navios que passavam pelo Pamlico Sound. Ele compartilhou os lucros com o corrupto governador da Carolina do Norte. O dinheiro era fácil, mas logo irritou tanto os plantadores da Carolina que eles conseguiram que uma força naval britânica fosse enviada para neutralizar Barba Negra de uma vez por todas. Neste ponto, Barba Negra e sua tripulação eram bem conhecidos. Numerosos relatos de um pirata alto, forte e de barba negra circulavam nas tavernas e mercados de todo o Novo Mundo, de Boston ao Brasil. Um autor fala sobre como Eduardo Ensinamento assumiu o cognome de Barba Negra, daquela grande quantidade de cabelo que, como um meteoro assustador, cobria todo o seu rosto e assustou a América mais do que qualquer cometa que tenha aparecido lá em muito tempo. Inspirar medo, uma parte importante da responsabilidade de qualquer capitão pirata, não se tornou apenas uma tarefa para ensinar. Com sua aparência terrivelmente memorável, Barba Negra transformou isso em uma arte. Além de sua temível massa de pelos faciais, Barba Negra fixaria pequenas velas e pedaços de pavio, acendendo-os antes de entrar em batalha. Alto, feroz e envolto em fumaça, a presença de Barba Negra a bordo deve ter parecido demoníaca. As forças britânicas devem ter ficado mais do que um pouco nervosas com sua missão de caçar esse homem notório. Sob o comando do tenente Roberto, 2 veleiros encontraram Barba Negra e seus piratas ancorados na ilha de Ocracoke. A embarcação do Barba Negra, a Aventura, avistou-os e imediatamente disparou uma salva completa assim que entrou no alcance, canhões ecoando estrondosamente sobre as praias arenosas. Decisivamente, Ensinar cortou sua âncora para aliviar peso e girou, expondo sua próxima linha de canhões carregados. Com a distância fechada, a Aventura disparou novamente nos 2 sloops. Este ataque de lado foi devastador. Enquanto as bolas de ferro rasgavam as madeiras do sloop, pulverizando a tripulação dentro, cerca de 1/3 das forças britânicas foram mortas instantaneamente, incluindo vários oficiais principais de Maynardo. O resultado foi confusão e caos, com tiros de armas pequenas estalando entre os navios, vários dos quais haviam encalhado nas areias rasas. Barba Negra tentou abordar um navio, diminuindo a distância entre os 2 navios antes de capturar seu alvo com ganchos de agarrar. Neste ponto, disse que ocorreu uma troca entre Barba Negra e Maynardo. Ao Maynardo declarar suas intenções de matar ou prender Barba Negra, o capitão pirata pegou um copo de licor e, brindando ao seu inimigo, declarou: "Maldição tome minha alma, se eu te der qualquer trégua ou aceitar alguma de você. Seria uma luta até a morte." Nesta batalha, mais do que linhas inteligentes foram trocadas e granadas improvisadas logo seguiram, quebrando no convés britânico ensopado de sangue, cobrindo-o com fumaça, chamas e estilhaços voando. Maynardo ordenou que seus homens ficassem sob o convés, prontos para agir a seu comando. E então, quando Barba Negra e seus piratas se lançaram para o combate corpo a corpo, os britânicos irromperam dos convéses em emboscada, pegando os piratas de surpresa. Na fúria que se seguiu, Barba Negra e Maynardo se encontraram em combate corpo a corpo, cada um disparando uma pistola de pederneira um no outro, mas errando, jogaram-nas fora e avançaram um sobre o outro, espada em punho. O poderoso Barba Negra golpeou Maynardo com seu cutelo, mas ele desviou. Teve sua espada quebrada. Alguns momentos depois, e Barba Negra teria matado o comandante britânico. Mas no calor do momento, um marinheiro britânico cortou Barba Negra pelo pescoço. Cambaleando para trás, gravemente ferido, Barba Negra foi atacado por uma multidão de homens, golpeando loucamente a enorme figura barbuda, envolta em fumaça, esfaqueando-o selvagemente até que ele estivesse morto. Os piratas restantes perderam a fé e se renderam. Barba Negra foi morto e sua equipe pirata vencida. Ao examinar o corpo, Maynardo descobriu que Ensinar havia sido baleado 5 vezes e recebido 20 cortes. Numerosos piratas se tornaram ricos, mas muitos acabaram na pobreza. Alguns terminaram pendurados na forca, executados por seus crimes, mas poucos piratas morreram,
fazendo uma resistência final tão dramática quanto Barba Negra. E assim, após a morte, sua lenda continua viva. O corpo de Encinar foi jogado na enseada com sua cabeça sendo amarrada no sloop de Maynardo, sendo usada para reivindicar uma recompensa. Luzes inexplicáveis no mar são, por alguns, referidas até hoje como a Luz de Encinar. A lenda diz que o outrora notório capitão pirata agora perambula pelos altos mares em um navio fantasma, procurando em vão por sua cabeça decapitada, para que seus amigos e o diabo possam reconhecê-lo. Claro, isso é apenas um conto de um velho marinheiro, mas o que não pode ser descartado é a figura maior que a vida do Barba Negra. Ele se destacava no campo de batalha, enorme e intimidador, e se destaca até hoje da mesma maneira, um gigante cultural que se sobressai sobre outros piratas em nossa imaginação. Considerando sua aparência aterrorizante e incrível resistência final, não é difícil entender o porquê. Nascido no Reino Unido por volta de 1680, pouco se sabe sobre a vida precoce de Carlos Vane. O que se sabe, no entanto, é que Vane foi um dos piratas mais cruéis que já navegaram pelos 7 mares, líder do impiedoso e descarado grupo de piratas, a Gangue Voadora. Temido por muitos, Carlos Vane era um homem milagroso, recusando o perdão do rei quando muitos outros se submeteram, evitando punições injustas. Roberto Maynardo, o homem que capturou Barba Negra saqueando navio após navio, e tudo isso conseguido enquanto era tão horrível para seus próprios homens, quanto era para os marinheiros capturados. O homem era tão bom na pirataria, que por um tempo, ele quase parou todo o comércio nas Índias Ocidentais, ironicamente usando violência e crueldade de uma maneira que temporariamente frustraria o comércio transatlântico de escravos. Esta é a história de como Carlos Vane prosperou por tanto tempo, apesar de fazer inimigos por onde passava. Iniciando sua carreira de pirata, em 1716, Carlos serviu na tripulação do capitão Henrique Jennings. Como outros navios piratas da época, isso envolvia saquear navios e acampamentos costeiros para recuperar dos galeões espanhóis naufragados. Isso era lucrativo. Em 1715, cerca de 11 a 12 navios naufragaram na costa da Flórida durante um furacão. Transbordando com moedas de prata e ouro, cunhadas a partir da riqueza tirada das novas possessões imperiais da Espanha na América Central e do Sul, os ganhos ilícitos de outro tipo de negócio em sangue, essa coleção de tesouros era tão grande que ainda está fazendo caçadores de tesouros milionários até hoje. Os piratas obtiveram lucros gordos, roubando daqueles que buscavam dinheiro fácil entre esses navios perdidos. Enquanto Jennings aceitou o perdão do rei em 1718, se aposentando da pirataria em troca de liberdade da perseguição, Vane se tornou o capitão de seu navio. Ele liderou os membros da tripulação que, como Vane, recusaram-se a aceitar o perdão, muitos deles jacobinos escoceses, sem amor por George I. Isso ocorreu quando a maioria dos piratas mantinha um perfil discreto, devido ao aumento da presença inglesa na região. Ainda assim, Vane assumiu a responsabilidade de se destacar. Capturado, mas posteriormente libertado, Vane logo começou a capturar navios, ganhando notoriedade ao organizar espancamentos e torturas para garantir a rendição de valores. Ele capturou uma série de navios, um deles um navio francês de 20 canhões que Carlos fez de seu navio principal. Um novo governador chegou à região, navegando em seu navio principal, o Delícia, juntamente com outros 2 navios de guerra, o Rosa e o Milford, navios impressionantes para consolidar sua autoridade. Eles foram atrás de Vane, bloqueando-o no porto de Nassau, Nova Providência. Vane estava em uma situação difícil. Navios ingleses eram mais largos e bem armados. Se ele não conseguisse desalojá-los e escapar, a captura e execução pareciam inevitáveis. Tempos desesperados pedem medidas desesperadas. Naquela noite, Vane transformou seu navio francês em um navio incendiário, carregando-o com material inflamável e navegando em direção à frota do governador, totalmente em chamas. Apesar de todos os 3 navios terem evitado as chamas violentas do navio de guerra condenado, foram obrigados a se dispersar, liberando o canal. Com sua abertura clara, Vane comandou um pequeno sloop de 24 canhões, o Catarina, e escapou pela pequena brecha que acabara de se formar no bloqueio. Armado e mais irritado do que nunca, Carlos Vane agora era uma das maiores ameaças ao transporte em todo o Caribe.
Ele imediatamente começou a fazer o que fazia de melhor, causando caos e enriquecendo e se tornando poderoso com isso. Após vários ataques, incluindo tortura brutal e o assassinato de marinheiros, a frota pirata de Vane cresceu rapidamente. Carlos liderava rapidamente uma frota de 8 navios a partir do seu Brigantina. Os esforços do governo caroliniano para capturar Vane foram em vão. Era famoso por violar o Código Pirata, um conjunto de convenções não escritas, enganando frequentemente seus homens em sua parte justa do tesouro. Ele também desrespeitava convenções com prisioneiros, prometia acomodação e tratamento justo a AOS navios, e ao se renderem sem resistência, os torturava e matava. Carlos Vane realmente era um personagem excepcionalmente malvado. Retornando em agosto de 1718 ao refúgio pirata de Nassau para se casar com uma mulher que havia conhecido, Carlos, por um tempo, ameaçou tomar a própria cidade. Após uma mudança de coração e seu casamento, ele navegou até a entrada de Ocracoke para se juntar ao Barba Negra. Ao se encontrarem, as tripulações desses dois capitães temidos comemoraram por 2 dias e 2 noites, perdendo-se em festas e folias embriagadas. Seria fascinante saber exatamente o que aconteceu durante essa festa lendária entre 2 dos piratas mais infames da história, se ao menos tivéssemos mais evidências. Infelizmente, os piratas, famosamente analfabetos, não anotavam as coisas, e pelo que podemos reunir das festividades, não se lembrariam muito do que aconteceu na noite anterior, mesmo que tivessem a inclinação e habilidade para registrá-lo. De qualquer forma, após essa festa pirata lendária, Vane saqueou uma ilha das Bahamas em outubro, navegando com suas bebidas e animais. No dia 23 de novembro, uma grande fragata foi avistada. Vane ordenou o hasteamento do Jolly Roger renda-se ou morra. Quando a fragata irritou a marinha francesa, sinalizou e disparou, Vane optou por recuar, pois seus navios estavam em desvantagem no armamento. Isso acabou sendo um erro. Frustrada com a recente falta de saque, sem mencionar a disciplina rígida do capitão e as constantes tentativas de enganá-los para tirar qualquer valor que eles capturassem, a tripulação de Vane tomou essa retirada como um sinal de covardia e uma oportunidade para se amotinar. Em pouco tempo, Carlos foi votado para sair do comando para ser substituído por ninguém menos que Calico Jack Rackham. Calico Jack não era covarde, e suas aventuras ao lado das 2 piratas travestidas, Anne Bonny e Maria Reed, são verdadeiramente excepcionais por si só. Mas isso é uma história para outra hora. Vane e mais 16 tripulantes apoiadores deixaram a frota pirata num navio cedido, rumo às Ilhas da Bahia, em Honduras. Ainda não totalmente satisfeitos com a vida de piratas, esses homens capturaram escunas, mas tudo acabaria ruindo. Em fevereiro de 1719, este pequeno, mas crescente esquadrão pirata foi pego por um furacão. Vane naufragou em uma ilha desabitada, separado dos outros navios. Ele sobreviveu aqui por algum tempo, pois havia água disponível. Mas com a presença de água, veio o interesse dos navios navais, sempre em busca de um gole. Quando os navios ingleses chegaram para reabastecer, Vane foi reconhecido por um antigo conhecido a bordo. Ele foi preso, levado para a cidade espanhola Jamaica e ficou preso por algum tempo. No dia 22 de março de 1721, Carlos Vance foi julgado por pirataria, considerado culpado e condenado à morte. 7 dias depois, ele foi enforcado em Ponto da Forca, em Porto Real. Para desencorajar ainda mais todos aqueles que pudessem estar considerando a aventura e os lucros gordos de uma carreira na pirataria, o corpo de Vane foi pendurado em correntes em Gun Cay, a mais ao norte de um pequeno grupo de ilhas logo fora do porto. A partir deste ponto, os residentes de Porto Real, bem como os navios que passavam, teriam sido capazes de ver o corpo decomposto do outrora notório Carlos Vane, balançando para frente e para trás na brisa. Assim como Barba Negra, Carlos Vane usava o terror para tornar os homens leais e os cativos, submissos. Infelizmente para ele, sua tendência para a crueldade era menos calculada, mais inconsciente. Acredito que Vane simplesmente gostava de torturar pessoas. Isso poderia ser bom. Afinal, a maioria dos piratas aceitava a crueldade e violência. Fazia parte do trabalho, mas essa tolerância acabava quando eles eram os torturados. Carlos Vane perdeu sua tripulação, seu navio, e pouco depois sua vida. Barba Negra não era estranho à violência, mas também não tinha amor por ela. Para ele, era uma ferramenta. Ensinar preferia evitar arrancar unhas e cortar gargantas,
acender a barba em chamas e explicar suas intenções cruéis em detalhes lentos e coloridos. Era uma maneira mais gentil de pirataria, e ele não precisava lavar o sangue do convés com tanta frequência. Apesar de suas diferenças, esses dois piratas terríveis e mortais, Barba Negra e Vane, permanecem bem conhecidos hoje, cada um sendo tão infame a ponto de serem nomes domésticos séculos após suas mortes. Barba Negra define nossa imagem de um capitão pirata, um homem alto, imponente, vestido de maneira extravagante e barbudo. Vane, da mesma forma, define nossas ideias sobre a crueldade pirata, sem coração, maquinador e egoísta até o último momento. Com vidas tão fascinantes quanto suas lendas, esses homens serão lembrados por séculos a fio. E aí você tem as histórias dos dois capitães piratas mais mortais e temidos. Deixe um comentário com suas opiniões e reações abaixo, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.